Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Olá, senhoras e senhores, estamos começando mais um episódio do Planeta Podcast, sejam todos muito bem-vindos aí. E antes de mais nada, vamos falar aqui do nosso parceiro, a Hervik, que está lançando essa linha maravilhosa aí, a Hervik, para você que tem queda de cabelo ou início de calvície aí. Daí dá uma ajudada maravilhosa, é um shampoo, um tônico e umas ampolas que você usando combinadamente vai ajudar aí muito ao fortalecimento capilar aí, enriquecimento do bulbo, limpa profundamente, tem frete para todo o Brasil, tá certo? 10 vezes sem juros, vai lá, que esse é um dos produtos principais aí da Hervik, tá certo? Você pode dar uma olhada lá nessa gama gigantesca de produtos que a Hervik tem. Dito isso, vamos também falar da Bloco 7 Cervejaria, que é a cervejaria artesanal maravilhosa aí, com cerveja de todos os tipos, para todos os gostos, também entrega em todo o Brasil. Então dá uma conferida aí que tem QR Code na tela, tá certo? E tem a comunidade do Planeta aí, para você participar na Hotmart, Planeta Secreto. Vai dar uma olhada lá que tem trechos exclusivos das entrevistas, um papo meu e do Humberto sempre rolando por lá, além de produtos e ingressos promocionais de stand-up. E o curso da Vandinha tá rolando aí de Umbanda, Segredos da Umbanda, aí link na descrição. Fica ligeiro que é bom demais, aí o pessoal tem curtido bastante, tá certo? Hoje vamos ter um papo diferente aqui, né, Humberto? Sim, inclusive quando eu contei aos meus pais, além das lembranças de acompanhar o seu trabalho, eles me trouxeram fatos da sua infância. Primeiro, obrigado, Edson, por ter vindo. Primeiro é um prazer estar aqui, muito obrigado. Maravilha, imagina, é um prazer. Eu tô empolgado porque eu fiquei muito feliz em descobrir que você passou sua infância em Santa Cruz do Rio Pardo. Assim, eu passava as férias lá, porque minha família toda é de lá. Então, eu nasci em Santo André, em Tinga, e minha família toda, minha mãe e meu pai de Santa Cruz do Rio Pardo. Sua família também? Minha família também, passei também todas as férias, eu sempre ia para lá. Inclusive, o que meu pai conta é que o Teófilo Cordeiro, que eu acho que é seu avô, é isso mesmo? Exatamente. Ele tinha um comércio em frente ao comércio do meu pai. Não sei se você vai lembrar, que era o Toninho Baixinho. Ele tinha problema na perna, assim. Eu já era muito pequeno, eu era muito pequeno para lembrar o nome das pessoas que não é a família. Sim, que não, e é difícil mesmo também, porque que era um incrível. velhinho lá, né? Então você lembra. Quer dizer, você conhece Santa Cruz do Rio Pardo, que é perto de Ourinhos, essa região do interior. Até depois eu fui pesquisar, vi que você ganhou lá o título de cidadão santacruzense, que nunca me deram, Daniel. Ainda. Tô muito chateado com isso. É uma falta que me faz aqui. E achei curioso, porque ele citou, né, que eu não sei se era lá que você ficava nessa casa, que era perto da ponte que passava em cima do Ribeirão, que ligava as duas partes da cidade, do centro e a parte mais afastada. Você lembra disso? Era por ali, eu tinha não? vários familiares. Tinha uma família, que é essa família, a dona tia Sinira, tia Rochinha, que tinha venda, né? A venda. E eu lembro sempre que tinha aqueles fumos de rolo, que ficava assim, grande assim, e aquele cheiro, assim, eu lembro muito bem. E meu pai, seu Gentil Cordeiro, que já morreu, minha mãe, Dona Odete Lima Cordeiro, que são de lá, toda a família. Cordeiro, Mira também. Quanto tempo faz você não volta lá? Faz tempo, faz muito tempo. Não mudou nada, eu acho, viu? Preciso te dizer que não é uma cidade muito... Minhas tias queridas todas de lá. Beijo pra toda a tiarada, primaiada que tá lá em Santa Cruz do Rio Pardo, que eles vão assistir. E eu sempre rendo muitas homenagens a Santa Cruz do Rio Pardo, pelo meu pai. Eu gravei uma música sertaneja, Saudade de Minha Terra, que era a música predileta do meu pai, e sempre canto nos shows também. Mas eu sou industrial, né, bem? Eu sou de Santo André, Parque Novo Oratório, São Camilo, não tenho mais urbano. Eu só tô morando no interior agora, que é no interior da Alemanha. Eu nunca tinha morado no interior na minha vida. Sempre fui de cidade grande. Sei. Né? Onde você tá morando lá na Alemanha? É no norte da Alemanha, uma cidade pequenininha chamada Lübeck, que é pequenininha, mas tem 3 prêmios nobres. É só naquela pequena cidade que é o Thomas Mann, o escritor, Günter Grass, o escritor, e o Willy Brandt, que é um político alemão. E é uma cidade pequena de quase 900 anos de idade, né? Nossa. Mas é a primeira vez que eu
vivo num ambiente bucólico há 12 anos, assim. Tá gostando? Amando. Eu lembro, minha mãe sempre falava, minhas tias falam quando eu era pequeno, aqui em São Paulo, eu vi um rio, falava, mãe, é rio, não, é esgoto. Eu sempre tinha esse sonho de que tivesse um rio que não fosse um esgoto, sabe? Era sonho alto. Era sonhar. E eu lembro que quando eu fui a primeira vez para a Alemanha, eu estava em Munique andando na rua assim, no meio da cidade, aqueles carros, e tinha um rio, um lago no meio da rua assim, uma ponte, e eu vi peixes nadando e vi cisnes, né? Cisnes. E aí o que eu falei? Falei, não, eu vou morar aqui um dia. Foi em 94 isso, falei, eu quero morar aqui, porque sempre foi meu sonho de infância. E é muito doido lá, porque eu não sei como que é, porque você tem um tipo de canto muito específico, né? Assim, no Brasil, que é um país recente, né? Vamos dizer, tem 500 e poucos anos, as músicas clássicas, o tipo de canto, o tipo de arte popular, é muito diferente do que é muito valorizado na Europa, por exemplo, e tal. E aí você mora na Alemanha, imagino que você lançou um monte de trabalho lá, fez shows por lá e tal. Deve ser muito bom morar lá, que é um coração cultural muito rico, né? Mas isso que é interessante você falar isso, porque uma vez eu já acho o contrário. É a minha opinião, assim. Eu acho que o interessante de ser brasileiro e ter nascido aqui e ter começado no Brasil é que aí você tem destaque. Porque o que você faz se diferencia do que normalmente as pessoas ouvem. Lá, não que lá seja vulgar ou normal, assim, uma coisa comum, toda hora, todo lugar. Não é assim. A Alemanha não é todo mundo ouve Wagner, Mozart, não é assim. Mas é mais da tradição, né? Não é uma coisa... Agora, o gostoso foi quebrar barreira aqui. E eu tenho 2 discos de ouro no Brasil, eu tenho um público no Brasil, e antes de ir para a Alemanha e ser considerado lá, não sei o quê, o Brasil disse sim primeiro, e esse era meu desafio, porque quando eu cantei na rua, eu já cantei na rua, uma época na Barão de Tapetininga, e eu punha uma caixa de papelão na minha frente, de sapato, e para ganhar dinheiro, e as pessoas paravam e vinham para mim e falavam, vai embora daqui, pelo amor de Deus, isso aqui não é para você, sabe? Nossa, isso doía mais do que o bullying que eu ouvia, sabe? Às vezes eu ouvia bullying, que era normal, mas muita gente parava e me dava dinheiro e falava, que coisa linda, eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Falei, eu quero ficar aqui, porque aqui eu sou especial, né? E eu consegui tudo aqui antes de conseguir lá. Então, para mim, esse é o grande mérito que eu acho. Insistir, falar, vocês vão ver, tem um jeito aqui, eu vou achar um lugar que eu posso mostrar o que eu faço. E eu não sou 100% erudito, né? Eu nunca estudei... eu parei de estudar na 6ª série. Saí da escola na 6ª série. Não consegui trabalhar e estudar como as pessoas faziam. Não tive energia para isso. Eu parei de estudar na 6ª série. Família muito pobre. E essa não seria a trilha sonora da minha vida. Mas eu acho que a arte é isso. Eu não quero que a minha trilha sonora seja aquilo que as pessoas impuseram para mim. Eu crio ela. Eu coloco Bach em situações que ele não estaria. Até vindo para cá, eu tive que ouvir Bach porque eu tava... o taxista tava ouvindo uma música que eu não quero ouvir. Aí depois você põe Bach, Johann Sebastian Bach, e você fala, eu não preciso, não sou obrigado, né? Eu mudo, eu faço a trilha sonora e o filme e sei que o meu final vai ser feliz. Eu decidi esse filme para mim. Ninguém vai falar qual é o meu filme, qual é a minha trilha e qual é o meu enredo. E isso é bom. Isso eu gostei, que primeiro eu tenho a felicidade de falar tudo que eu tenho pro Brasil que me deu. Eu acho realmente interessante a sua trajetória e eu acho que isso que você está falando faz muito sentido, porque se a gente for traçar uma linha reta pensando em como você começou, e até eu quero que você conte um pouco dessas histórias, como foi saltar de uma coisa para outra, tudo indicaria, e vou dar um exemplo aqui, que quando você estivesse fazendo ópera rock, você fosse ser ator, exatamente ator, verdade, mas você incorpora a atuação no que você está fazendo como cantor. Eu até queria que você contasse, porque você começou, na verdade, cantando na igreja. Sim. E depois foi para uma ópera rock.
que não deve ter sido uma transição muito suave para todo mundo em volta. Mônica, eu fui Chico Bento. Eu não sabia disso. Isso não estava nas pesquisas. Eu fui clown, né? Mas é verdade. Você tem razão. Bom, a música entrou na igreja, né? Minha família, minha mãe tentando curar meu pai do alcoolismo, foi para uma igreja que prometia que isso poderia acontecer mais fácil, né? E nunca aconteceu. Na verdade, né? Ele morreu, alcoólatra. E a igreja tinha essa história de tudo tem uma razão para cantar. E o louvor foi uma escola, né? Mas era uma igreja barulhenta, uma igreja pentecostal gritaria, né? Não era uma igreja batista que canta tudo em harmonia, era aquela igreja catarse, né? Mas foi maravilhoso, porque eu senti que aquele momento do louvor era o que eu mais gostava na minha vida. E foi lá que eu exercitei cantar, né? Cantar do meu jeito, imitando as pessoas, eu gostava de imitar. E eu não sabia assoviar como os meninos, né? Eu tenho 3 irmãs e um menino já gay, queria pertencer àquele grupo que assoviava, que corria, que fazia. Eu não gostava daquilo. Eu não sabia assoviar e eu fazia com a voz. Eu fazia assim, dava um agudo, eles estavam assim, eu era aceito um pouquinho. Era a única coisa masculina que eu sabia fazer. Eu odiava futebol, odiava todas essas coisas. Eu tinha essa coisa da voz, uma elasticidade vocal muito grande, de conseguir reproduzir sons que eu ouvia. A igreja. Aí depois saí da igreja, fui fazer... fiz um teste para trabalhar com a Turma da Mônica, aqui no centro de São Paulo, perto... E era um grupo de teatro que eles tinham, aí eu usava aquela máscara e a gente, foi a primeira vez que eu viajei de avião na minha vida, a gente fazia shows pelo Brasil inteiro, era muito profissional, era muito legal, aprendi, dançava, fazia mímica, que mais? Mas aí, você fez teatro no meio do caminho entre a igreja e o... Aí depois comecei a ver que teatro era a minha história, eu queria fazer teatro e tudo que envolvesse corpo, assim. E cantar era uma coisa assim que eu fazia, chamava atenção, mas era uma, tipo assim, cala a boca, muito agudo. De casa até os meus amigos, era um canto estranho. Por isso que eu fui cantar na rua, porque tentava fazer banda de baile, e eu assustava por ser tão gay e por ser tão agudo. Minha voz, eu não conseguia encaixar minha voz naqueles hits que tinham do momento, entendeu? Eu descobri que eu tinha que inventar o meu jeito e o meu repertório, porque eu não conseguia ser radiofônico tão assim, né? E aí fui para cantar na rua, porque também nunca dava certo de cantar em banda. E a rua foi maravilhoso, porque me ensinou muita coisa que eu uso até hoje. Primeiro, não me importar com o que acontece ao meu redor, né? Eu crio o meu mundo, eu tô lá e ninguém me tira daquilo ali. Aí, teatro, fui fazendo, fiz teste para uma ópera rock nos anos 80, que era uma ópera rock maravilhosa, que era música composta, tudo novo, né? Composto, tudo inédito. E foi meu primeiro trabalho profissional, assim, eu tinha 17 para 18 anos. Eu lembro disso porque eu tinha que fazer aquela coisa do exército. Eu falei, meu Deus, se eu entrar nesse exército, eu não vou poder fazer a peça. Então, a única coisa que eu lembro de data, assim, foi isso. Mas consegui fazer. Amapola chamava, uma ópera rock, aí eu cantava. Aí entendi o que era a minha voz, que tinha uma denominação chamada contratenor para isso, os maestros me ensinaram. E de lá eu fiz outras peças, fiz Hair, um musical. E a última peça que eu fiz naquela época, ainda no final dos anos 80, eu entrei para o grupo Teatro do Ornitorrinco, com o Cacá Rossé. Aí foi meu doutorado em comédia, em teatro, né? Tudo lá. O Cacá foi uma faculdade para mim, né? De teatro. Trabalhando com o Xaxá, com a Ari França, com Maria Alice Vergueiro, grandes atores, e o próprio Cacá Rossé. Né? Viajei o mundo com eles, assim, a gente foi para vários festivais internacionais. E eu achei que ia ser ator, até que conheci o meu empresário, Jackson Bezerra, que era jornalista, trabalhava na revista Playboy. Ele trabalhava como jornalista, mas ele contratava as capas. Alguma mulher soltava um rojão uma mulher soltou rojão no estádio, ela era bonita e tinha uma história e ele contratava a mulher do rojão, e era a capa da Playboy, sabe assim? Mulher rojão. Vocês são muito pequenos, vocês não lembram disso, porque faz muito tempo, mas era sempre assim, tinha que ter uma capa que tinha uma história na capa, né? E ele viajava com essas meninas, fazendo todas as feiras agropecuárias, elas
apresentavam desfiles, né? Então ele tinha essa experiência de viajar, essa experiência do show business dele, né? E uma amiga me apresentou a ele, falou: Jackson, esse é um menino que canta pra caramba, vê se você consegue fazer alguma coisa. E ele me ouviu cantar e falou: eu nunca trabalhei com música, mas posso tentar. E como ele era jornalista, e tinha essa história dele ter alguns canais de... Por exemplo, eu nunca tinha dado uma entrevista na minha vida. E a primeira entrevista que eu dei foi pro Jô Soares, entendeu? Eu sentei, Jô 11h30 no SBT, e falei: eu tô aqui mesmo, o que eu faço? Né? Porque ele tinha alguns contatos assim. E aí, só que ele me ligava e falava: se você não estivesse em Nova York no festival de teatro, você estaria aqui continuando a fazer seu show. Você precisa saber que ou você é ator ou você é cantor. E quando eu estava em Nova York com o Cacá Rossé fazendo a peça O Doente Imaginário do Mulher, eu pedi as contas, falei: Cacá, acho que eu vou tentar essa carreira de cantor, porque eu tenho que decidir. Ele nem gostou muito, porque eu tive que abandonar no meio, né? E eu também estava morrendo de medo, porque era um grande sucesso. Lotava Sérgio Cardoso de quarta a domingo, 2 sessões. Sábado, 2 sessões, domingo. Era um empregão também, né? Ator não tem muito essa estabilidade. E eu poderia fazer Os Sonhos de uma Noite de Verão, que era a próxima peça do Cacá. Mas eu tive que escolher. E deu certo, né? Pelo menos. Deu certo. Deu muito certo. Mas foi isso. E eu sou ator. Eu sou tão bom ator que eu convenço as pessoas que cantam. Eu acho assim, que eu não abandonei o ator, eu não abandonei o comediante. Tudo tá em mim. Eu só adicionei, né? Só que no Brasil realmente tem esse tabu, né? De você não poder ser tudo, né? Você tem que falar, então, eu sou cantor. O Fábio Chino é um ótimo ator. Ele teve que falar: não, eu sou cantor. É esquisitíssimo isso. E lá fora, por contraponto, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras tinham que ser completos, né? Sapatear. Eles te surpreendem, né? Total. A Zeta Jones fez Chicago. Eu falei: gente, eu não sabia que ela cantava assim. E ela é inglesa, né? Mas sabe essa coisa? Estão preparados para tudo, né? E te surpreendem com tudo. Não, e eu imagino que no palco você pega grandes performances, para pegar o Freddie Mercury. Cara, aquilo ali é cantar, lógico, canta demais, mas assim, a performance dele é quase teatral, né? Ele veio de escola de arte, então. né? Desenhava, pintava, tudo, né? E eu nunca separei nada, mas eu faço de conta que eu sou só cantor. Aí quando você vai ver meu show, você fala: vê onde é que tá o teatro, vê onde é que tá a comédia, vê onde tá o Cacá Rossé. Tá todo mundo ali. Eu só fico feliz, porque o cantar, pelo menos, agrega tudo. Né? Você pode, né? E eu canto, acho que mais do que normalmente um ator cantaria. Né? Eu sou um ator, mas eu canto, mas eu sou ator. Não, eu canto um pouquinho mais do que normalmente um ator cantaria. Um filme que mostra bem esse lado americano é o La La Land, né? Quando é Mia, né? O nome da personagem da Emma Stone vai fazer o teste, ela faz um teste de improviso e de canto, né? Pro filme. Então ali mostra que essa pessoa ela precisa ter referência de todos os lugares, né? E realmente o canto, acho que ele vai além da atuação, porque ele é um ato seu, mas também tem a parte de construção. Então você precisa também estar escrevendo, né? De como autor ali, né? Exatamente. E a minha aproximação da música é a aproximação de um ator. Eu vou na música, quero entender quem é o personagem. Um dia foi a primeira vez que eu gravei Noel Rosa na minha vida, uma música dele, eu fui ler a biografia inteira dele para gravar uma música. Então eu tinha essa mania, eu tenho até hoje, boa mania, assim, esse costume de ler sobre o que eu vou. Eu posso até ver na internet, a internet é maravilhosa, eu tiro um monte de informação da internet. Mas eu sinto segurança quando eu tenho um livro ali. Eu li sobre esse personagem, eu li sobre o fado. Eu vou gravar fado, eu vou ler. Se eu puder ir para Portugal, se eu puder beber da fonte. Eu sou um ator, eu chego na música como um ator. Eu não vou só pela nota, ou pela virtuosismo, né? Eu quero saber o que está ali atrás daquela música. E isso é muito interessante, porque você transita muito bem, né? Você faz o pop, aí você faz a música clássica, e você faz o fado, que é uma música tradicional ali, né? É um tipo de parada que, assim, você é artista, não dá nem pra falar, né? Tipo, vão te chamar de cantor porque você sintetiza sua obra no CD, hoje em dia no Spotify, né? E eu aceito, e eu não nego, né?
Eu acho interessante, até a Anitta ganhou recentemente, né, o prêmio no VMA lá, e você já foi indicado ao Grammy, mas eu acho interessante que antigamente era muito mais orgânico, né, do que é hoje. Não, obviamente, tirando o mérito da Anitta, é muito foda tudo que ela faz, mas tem uma base de seguidores que influenciam nas redes sociais e colocam o nome dela em evidência, que ela não é só o pacote dela artista, que é uma coisa muito foda, mas ela é uma persona, e por causa de ser persona, acaba elevando a música dela, né? Na sua época era uma parada mais, olha, isso aqui que eu tô entregando como arte, é só isso aqui que me faz chegar até lá, né? Eu acho que devia ser muito mais difícil antigamente você chegar num ponto desse como você chegou. Tem uma coisa que eu acho interessante para uma pessoa que é ateu como eu, que é sorte. Eu acredito na sorte. A coisa mais mística que eu posso chegar, a coisa mais mística que eu posso chegar é a sorte. Essa coisa inexplicável que você não tem uma receita, não tem uma igreja da sorte, não tem. Mas a minha coisa é, eu tive muita sorte. Eu tive alguns momentos da minha vida que foi quase uma loteria que eu ganhei. No sentido, eu acertei alguns números que abriram algumas portas, e uma foi achar o Jackson como empresário, porque ele entendeu que eu tinha que conquistar primeiro um público. Eu comecei a lotar teatros enormes nos anos 90, antes de ter gravadora, o que não era normal na época para um cantor. Né? Teatro Amazonas, Canecão, diz o quê? Tudo. E aí as gravadoras todas vieram. O que é isso, né? Como é que essa pessoa pode colocar público sem ter a gente por trás? E foi muito bom. O Jackson estava certíssimo. Primeiro era a vaca de duas caras, aquela aberração vocal, né? Que chamava atenção, aquela voz que não era correspondia àquele corpo, né? Aquela pessoa. Mas eu entregava, como você falou. Eu entregava o que eu prometia. E conquistei um público antes, né? Sem internet, é claro, mas era o boca a boca do teatro, era outra história na época, né? E isso era muito importante. Aí, quando chegou a gravadora, eu escolhi uma gravadora, a gente assinou com a melhor proposta, mas foi muita sorte ter encontrado o Jackson também, e ter a sorte de ter uma gravadora, porque é o meu trabalho, as pessoas, Divino, até hoje eles lembram do primeiro Faustão, até hoje lembram do primeiro Fantástico. Eu ainda me seguro nessas referências que as pessoas ainda têm dos anos 90, entendeu? E sei que tenho, por isso que eu tô aqui, que eu tenho que sobreviver mostrando na cara, né? Até para Flávia Fusco, né? A assessora de imprensa maravilhosa, falei assim, mas você está divulgando o quê? Tem algum show? Eu falei, não, sou eu mesmo, eu preciso pôr a cara no sol, bicha, né? Como elas falam, né? Tem que pôr a cara no sol, porque eu sei que eu preciso continuar aqui, porque eu acho que eu sou bom demais para ser esquecido. Eu era bom demais para não acontecer, e sou bom demais para ser esquecido. Mas você tem a intenção de ter mais trabalho aqui no Brasil? É mais aqui no Brasil do que na Alemanha, por exemplo? Lá é aqui. Lá é aqui. E vim fazer fiz shows maravilhosos já, concertos, num grande festival de artes de Garanhuns, que uma multidão, assim, cantando Mozart, sabe? Para um povão, assim, maravilhoso. Já foi meu primeiro contato com o Brasil, depois de 4 anos, sabe? Cantando com orquestra ao ar livre, assim, e gravatar também. A ideia é continuar sempre. Antes da pandemia, antes da segunda pandemia, né? Primeiro Bolsonaro, a segunda a pandemia, porque o governo fecharam vários projetos culturais que me traziam para cá e eu não pude voltar. Então fazia 4 anos que eu não vim. Mas normalmente eu vim 3 vezes ao ano para o Brasil. Continuo. Eu acho que essa consciência de que nem essa parada, às vezes a gente conversa com pessoas para vir para cá e a pessoa fala, eu não tenho nada para divulgar agora, eu não vou. Eu vou. Eu acho que tem que ir, porque eu acho que mais do que divulgar, falar, estou fazendo isso, é ser fascinante no vídeo. Exato. Faz a pessoa querer consumir tudo que você fizer, né? Tudo, não é essa história do... Até quando eu ia no Jô, já fui umas 4 vezes no Jô, ele sempre falava, não liga para ficar mostrando o CD. Vem aqui para você vende o seu produto vendendo você. Se você tiver um mínimo de carisma, pelo menos, alguma coisa para falar, alguma coisa engraçada para falar, eu sempre pensei nisso também. E ainda mais agora que quem quiser comprar, quem está assistindo agora, gente,
quiser ir lá, tá tudo nas plataformas digitais para comprar minha música. Isso aqui tá para sempre no ar, nunca vai sair do ar. Sempre no ar. O Jô sempre me falou, não liga para o CD, porque mostra, é importante, mas eles vão comprar. Não precisa ficar, ai, tem que mostrar isso aqui, não. E eu falei para Flávia, me arruma, assim, me dá um espaço porque eu vou fazer acontecer, entendeu? E para preparar até o caminho para os próximos shows que eu vou fazer. Você estava falando de vários momentos importantes da sua carreira. Eu acho que sorte é aquela coisa, sorte, né? é bom. Não adianta nada você ser o maior talento do mundo no meio do mato, ninguém nunca te vê. Mas a sorte não é que você fica esperando. Exato, claro. É quando a oportunidade encontra a competência, né? Eu imagino, pelo que você falou, foi rápido até. A sua carreira foi bastante... uma ascensão muito meteórica, assim, no sentido de velocidade, porque às vezes tem artistas com 40 anos, aí tem a primeira oportunidade e tal, e você já se prova, se como provou. Clementina de Jesus, né, grande cantora brasileira que esperou ter quase 70 anos para aparecer. Exato, então foi tudo muito rápido, mas o caminho artístico, acho que na maioria dos lugares, mas no Brasil ele é tortuoso, assim, principalmente porque você é mal visto, ou porque pessoal, ainda mais se você tem uma parada muito diferente, né? Se você faz mais do mesmo, pelo menos você tá seguindo ali uma trilhazinha que tá todo mundo seguindo. Exato. Eu queria que você falasse, assim, quais foram as pancadas, as dificuldades ali, até começar as portas a abrir e você falar, não, eu tinha razão, tá rolando aquilo que eu imaginava, projetava, né? Nossa... Para mim, a ideia é o seguinte, quando eu saí da escola, eu falei, agora é isso. Então, teve uma coisa assim que não tinha nem como falar, eu vou desistir. Não tinha opção. A minha não foi nem opção, foi falta de opção. Eu falei, é só isso que eu sei fazer. Então, eu tenho que me concentrar aqui. Então, quando eu fazia o teste e não tinha um papel, eu fui trabalhar de contra-regra em teatro. Teve um musical que o Jorge Fernando, o diretor da Globo, né, dirigiu, sobre a Estrela d'Alva, eu ficava embaixo do palco levantando o microfone para cantora, entendeu? Eu queria trabalhar no teatro, alguma coisa tinha para mim lá, que se não era cantar, era trabalhar atrás do teatro. E eu nunca pensei em desistir, porque eu sabia que alguma coisa eu ia fazer lá. Agora, difícil era sempre, e ainda é, entendeu? Mas eu falo assim, a minha irmã é professora, né? Ela alfabetiza a criança, né? Também é difícil, né? É que a nossa profissão tem essa glamorização que as pessoas cobram, inclusive quando você não tá no spot, né? Você não tem um sucesso, você não é mais famoso como você era antes, né? Assim, porque enquanto você não tá me vendo, eu tô fazendo coisa que talvez você só vai ver se você realmente me seguir muito, né? Se você souber, mas eu nunca parei de trabalhar, entendeu? Agora, uma coisa pontual, assim, de dizer isso aqui... Nunca pensei, assim, ou alguma coisa mais difícil. Não. Nunca teve, assim. É sempre difícil, né? Eu acho que é isso. É difícil falar assim. Mas é tão... Eu não tenho outra opção, né? Não tem plano B, né? Às vezes dá uma vontade de desistir, mas eu lembro que eu sou pobre e não posso. Né? Eu não tenho como, pobre, não tenho como desistir, né? Assim, eu digo, tô brincando, mas a ideia de... É só isso que eu sei fazer. E é muito tarde para aprender outra coisa. Agora tem a idade, 55 anos, eu quero ser celebrado, né? Eu não quero pensar em desistir ou fazer outra coisa. Falar assim, tá na hora desse... Já sinto isso, eu já fui ver shows, eu fui ver até a peça que eu falei, fui ver Irma Vap, né? Com o Matheus Solano e o Luiz Miranda, me homenagearam, pararam para me homenagear, sabe? Eu fico tão feliz, me sinto assim, Bibi Ferreira já. Prêmio Edson Cordeiro. Não, eu tô brincando, é claro. Eu tô brincando e falando a verdade ao mesmo tempo. Eu acho que eu já tô sentindo muito legal esse carinho das pessoas que ainda se lembram de mim. Falar assim, você tem um momento na minha vida que você foi importante. Se eu já tenho isso... e um momento da vida dos seus pais, de saberem da minha história, eu já estou feliz, já lucrei com isso, entendeu? E isso me faz continuar. Eu fico pensando, quando você fala que tem uma dose de sorte, mas eu acho que de alguma forma você fez algum planejamento, inclusive artístico, não no sentido de só estratégia de marketing,
mas também na construção do seu ato e em diversos momentos. Então teve a construção do seu ato saindo da ópera rock, que você já tinha viajado, consumido um monte de coisa, para o seu trabalho autoral, onde você ia escolher as músicas que você ia cantar, como você ia se apresentar, de que maneira você ia se comportar, e depois também, quando você foi para uma carreira internacional, imagino que você teve que repensar isso para que, como que eu faço a minha música chegar nas pessoas? Como é que foi esse processo criativo nesses diferentes momentos? É interessante, né? Porque um dia eu vi a Zizi Posse falou, adoro a Zizi Posse, ela falou, no Brasil, sucesso é um acidente. Aqui a gente não tem essa coisa americana de as coisas são feitas meio em laboratório, assim, né? Que as coisas têm, né? Como você falou, essa coisa de marketing é absolutamente intuitivo. Uhum. Absolutamente intuitivo. E às vezes são grandes desastres, né? Assim, você faz coisas que você acha que vai dar certo e dá tudo errado. E algumas que dão muito certo. Agora, nunca pensei, sabe? Porque, inclusive, quando eu penso que o que eu canto até hoje, quando eu vou para Viena, por exemplo, o último show que eu fiz antes de vir cá foi em Viena, são coisas que eu ainda guardo da rua. Coisas que eu já cantava na rua e continuo cantando. Nunca tive essa coisa de como é que eu empacoto isso para dar certo. Nunca. E eu acho que eu também fui contratado pela Sony naquela época, porque era a época que estava surgindo Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, e aí quando viram outro pessoas chegando, eles tinham que pegar, eu tinha uma grande geladeira me esperando. E eu tive a sorte de uma música que eu gravei cair nas graças de uma agência de publicidade e ser propaganda de um carro. E esse carro estava patrocinando a Copa do Mundo naquele ano. Então essa propaganda entrou em tudo. Só que eu não estava na propaganda, só minha voz. E o Jackson, que é um jornalista, falou, a gente tem que agora mostrar que é você que está cantando. Mas era tipo um jingle? Jingle. Era um jingle. De um carro. Cadete, né? Um carro daquela época. Era Mozart, que você estava cantando Mozart. Sim, exato. Mozart, uma área eu cantava uma área da flauta mágica de Mozart, muito aguda, e o Jacques falou, agora a gente tem que trabalhar com a assessoria de imprensa para mostrar que é você. E certas pessoas falam, eu te vi naquele comercial, eu não estou no comercial. Doido. Foi tão bem feito, né? Só que foi uma grande sorte, foi muito, porque eu acho que eu já estava lá na Sony para não estar na Polygram, entendeu? Para não estar na Warner. Tirar da concorrência. Exato. E e foi um contrato milionário, assim, um contrato maravilhoso que me dava a liberdade de fazer tudo. Tinha uma orquestra no estúdio, aquela fase das gravadoras antes da pirataria, que você tinha tudo se você conseguisse chegar lá. Uhum. Só que eu fiz um disco de luxo sem saber aonde eu ia chegar. Eu cantava 2 músicas em alemão sem saber para onde eu iria. Se eu ia fazer show em Osasco. Eu não sabia para onde iria esse disco. E deu certo. Deu certo porque também foi sorte. E agregado ao talento e ao não esperar essa sorte bater na porta, né? A gente pôs a cara tem que mostrar quem é você, entendeu? Mas eu nunca teve uma programação. Eu até gostaria que tivesse tido, acho que poderia ter sido muito mais poderoso. Porque no final da minha relação com o meu empresário, depois de ter feito os discos de dance music, eu era tipo um Pablo Vittar dos anos 90 naquela época. Era a única bicha dando pinta na época, era eu, né? Cantando dance music com 2 garotos backing vocals fortões do meu lado. Era uma revolução. Os câmeras nem sabiam como focalizar. Eu lembro que eu chegava nos programas de televisão, eles estavam acostumados de ir pra Carla Pérez, né? Aí chegou eu com os bofe, eles, Deus, como é que a gente faz isso, né? Eles não sabiam nem como focalizar a gente. Era novíssimo na época. E, por que eu tô falando isso? Assim, aí quando isso também foi passando, eu tive que ouvir, agora não dá certo porque você é gay. Eu vi isso do próprio empresário. Falei, como assim? Ser gay não dá certo? Você não poder... Fala assim, então Elton John... Então, RuPaul, né? Essa história... Aí começou a pensar pequeno pra mim. Falei, então não posso ficar aqui mais. Eu tenho que ir... Aí agora eu tenho que ir pra algum lugar que eu não preciso ouvir esse tipo de coisa, né? Agora... Quando dá certo é porque você é gay. Quando não dá certo é porque você é gay. Então, você não pode usar as duas coisas, né? As duas
E eu tive que ouvir isso, e foi um choque pra mim, né? Porque eu acho tão burro isso. Uhum. O problema é ser bicha pobre, né? Faz a bicha poderosa, então faz a bicha internacional, aí você vai ver que dá certo. Então, essas pessoas, aí legal, a RuPaul. Ah, é drag? Então você é a maior drag do mundo. Você nem inventei drag, mas é quase que se ela tivesse inventado. Não existe essa história, não vai dar certo por isso. Pode dar certo por qualquer coisa pode ser um fator de sucesso, né? Sucesso, até a própria desgraça, ou são incompetência. Exato, exato. Mas confuso, né? Porque, tipo assim, desde o início você levantou essa bandeira. Muito estranho o cara falar, agora você não vai escondeu, né? Tipo assim, em nenhum momento. Eu acho que esse era um fator que era importante também, sabe? Tipo, de empoderamento naquele momento e tal. Mas era antes do empoderamento. Claro. Era antes. Quando eu comecei, era inclusive a ideia, a AIDS estava levando todo mundo. Então o perigo de você falar que você era gay ou mostrar que você era gay era quase assim, por que a gravadora vai te contratar se você vai morrer em breve? E vai ficar aquele rastro terrível de história atrás de você. Era quase um risco. Ficava todo mundo pensando, será que eu falo? Por isso que os galãs de novela, as pessoas não falavam. E eu chamei a Cássia Eller para gravar comigo uma música, eu gravando a parte feminina, ela gravando a parte masculina, entendeu? Já fazendo essa história numa época que era muito difícil falar sobre isso. Eu vendo meus amigos morrendo, sabe? Era um pesadelo. Era um pesadelo. E eu posso dizer que eu, com outras pessoas, fomos os pioneiros desse anos 90, pelo menos, né? A androginia estava muito quieta na época. Tinha parado no Ney, entendeu? Não parado, estava com o Ney. O Ney abriu as portas, mas estava bem quieto, né? Aí eu cheguei recolocando isso na prateleira, que estava vazia. Tinha um lugar para mim ali também, para brincar com essa androginia, com essa coisa sexual também. Assim. Que é meio revolucionário, né? Principalmente para aquela época pré-internet, que nem você falou, né? Que o HIV tava rolando. Inclusive, eu tava assistindo um documentário ontem de uma trupe de comédia canadense e que um dos caras era gay, gay. E ele falava que ele ia gravar e as duas coisas que ele pensava era manter o programa dele no ar e não morrer de AIDS. Eram as duas únicas coisas que ele tinha na cabeça dele, porque o resto... e eles foram muito revolucionários, que é o The Kids in the Hall, que é um programa de sketch canadense, né? E é muito doido, assim, porque você vê que eles levaram essa temática pra sketch de comédia. Porque ele falava, cara, eu não consegui escrever nada que não fosse isso. Era a única realidade que eu tinha. Eu precisava escrever sobre a AIDS e jogar na televisão. Naquela época era um negócio muito louco. E você, por exemplo, fazer essa canção com a Cássia Eller, vocês trocando, né, os papéis de quem fazia a voz, que seria do masculino, feminino, imagino que seria uma coisa tão grande quanto, assim, no sentido de... que mostra uma determinada fluidez numa época que nem se discutia isso, exatamente. Né? Fluidez, essa troca de... E vamos lembrar também, gente, que a gente é do país que já aconteceu uma coisa chamada Dixie Croquettes, que era um grupo dos anos... começo dos anos 70, que todos se vestiam de mulher, entendeu? E saíam por aí fazendo... talentosíssimos. Tinha Lenny Dale, que era um americano que veio para o Brasil e formou esse grupo antes, né? Quer dizer, tem pessoas que já faziam e eu sempre gosto de prestar homenagem a quem veio antes. Sempre gostei, entendeu? Sempre falei, tem gente que veio antes, que abriu a porta para mim. Nós, contratenores, nós não binários ou andrógenos como eu, pairamos, né, tranquilamente à sombra desse grande Ney Matogrosso que abriu portas para todo mundo. A gente tem que falar com essas pessoas, render homenagem sempre a elas. Eu tava fuçando no seu canal e aí eu vi você contando... na verdade, tinham 3 momentos ali e um outro momento que eu tava pesquisando sobre você e encontrei uma notícia. Então tem o primeiro momento e foi interessante ver os 3 vídeos, né, os 2 vídeos e mais a notícia na sequência. Porque tem primeiro você contando a história do programa Livre, da plateia homofóbica. Depois você conta a história do programa da Xuxa, onde você diz exatamente isso que você falou pra gente, sobre essa revolução onde a galera não sabia nem como filmar o que estava acontecendo ali. E depois a situação de você se posicionando em relação ao que estavam tentando cancelar, a Pablo Vittar, e você
diz que a comunidade precisava ser mais unida e deixar de pequenas rusgas, pequenas frescuras. E muito interessante que a galera tá ali esperando você dizer alguma coisa, desde, né, de que vem assistindo você se posicionar, primeiro artisticamente e agora falando diretamente. Eu queria que você fizesse algum paralelo, pensando em como você enxerga esses 3 momentos, assim, e também fazendo um paralelo se é diferente lá fora, de como a comunidade se comporta, se é diferente do que acontece aqui no Brasil. Interessante. Então vamos por ordem. Uma bagunça essa pergunta, não, mas né? é muito importante que você está levantando, porque, só para resumir, né, porque para você ver como era difícil, como é bom que as coisas estejam mudando, que essa turma está vindo agora, porque eu fui fazer um programa livre e não me avisaram que a plateia era só de meninos, né? E o Jackson, meu empresário, não estava em São Paulo e eu falei para ele, só tem menino na plateia. Era para gravar o programa, não era ao vivo. E o Jackson falou, não faz. Você tá louco? Não, eu falei, não, mas eu já tô aqui, agora tá todo mundo aqui, a banda, todo... Edson, não sei não. Ele, como heterossexual, sabia que isso talvez não fosse dar certo. E eu cheguei lá e comecei, tava falando com o Serginho assim, aí eu lembro que eu cruzei a perna assim e todo mundo, já levei um coió, né, que a gente falou, já levei um vai ser difícil. Aí quando eu comecei a cantar, a plateia inteira virou de costas pra mim. E aí foi terrível, porque aí acabou o programa, assim, a gente fez a performance, saí, eles pediram 1000 desculpas, a gente pediu 1000 desculpas, me deram um programa depois só pra mim, né, só eu, o programa inteiro, e... Bom, foi isso, muito difícil, né, aí eu postei isso e teve uma pessoa que escreveu um comentário dizendo, eu estava nesse dia, eu era adolescente, eu virei as costas para você e também não nos avisaram o que iria acontecer no show no dia, e antes de você entrar, ainda convidaram umas mulheres trans para falar sobre isso, a gente já estava assim de saco cheio, aí de repente entra você. Quer dizer, foi toda uma coisa que aconteceu antes para isso acontecer, mas não justifica. Né? Foi traumatizante, foi terrível. Aí Pablo Vittar, né? Aí passa, né? Corta no filme, né? Esse momento que a gente vive agora. Quando chega uma drag queen, né, pela primeira vez fazendo um trabalho como esse, pioneira da forma dela, comecei a receber comentários, falando mal dela, me comparando, falando isso, tentando me colocar contra ela. E eu falei, para agora, né? Eu não vou entrar nessa história. Eu abraço, eu quero que mais que mude, gente, para que a cena mude, que as pessoas venham. Eu não tenho esse tipo de coisa mesmo. E acho importantíssimo o trabalho da Pablo, né? Você pode não gostar da música, eu não preciso ouvir, achar que é a minha música favorita, mas eu sei da importância que tem. E eu acho, para mim, a Pablo Vittar, ela é até muito mais interessante no discurso do que na música, para mim. A música não é a minha música predileta, mas é o discurso que ela traz. E isso já está fazendo com que as coisas mudem, né? E qual foi a outra coisa? Aí o episódio justamente do show da Xuxa, né? Porque, de certa forma, existe uma curva de evolução nisso tudo, mas ainda poderia ser melhor, né? As pessoas podiam se unir realmente, entender o que todo mundo sentiu junto e tal. E eu tô derrubando a Ervic aqui. Agora tá tudo bem. Eu acho, e se depender de mim, meu amor, vai ter eu vou dar as mãos a todas, entendeu? Porque é maravilhoso você sentir que não tá sozinho, a gente não tá fazendo isso para fazer sozinho, uma revolução você não faz sozinho, tem que unir, e a gente tem que parar com isso. Eu quero ver a diversidade na política, na música, em todos os lugares. Eu tô aqui eu não sou dessas bichas velhas, cansadas. Meu tempo era só viado. Agora tem todo esse alfabeto. Tem que ter alfabeto. Porque teve um tempo que nem viado tinha, gente. Não podia nem falar viado. Entendeu? A gente pode falar. Teve gente que pagou um preço caro para ter essa mudança. Eu sou pela mudança. E se tiver colocar mais letras, aí que sejam bem-vindas. Essas pessoas sempre existiram. Elas só precisavam ser identificadas e falar, eu estou aqui. E eu quero estar sendo representado. Eu não sou dessas... Eu sou aquariano, não sei, eu não entendo nada de signo, mas dizem que é isso, eu sou futurista. Eu quero futuro, eu quero olhar para frente, eu não quero parar, entendeu?
Eu não quero. Eu mesmo gostando da tradição, cantando música de 4 séculos atrás, entendeu? Mas eu quero levar isso da forma moderna para as pessoas, entendeu? Eu quero que as pessoas deem um clique agora e ouçam Handel, eu cantando Handel, por que não? Entendeu? A forma com que você traz as coisas pode ser moderna. Você pode cantar música do século XIII, mas a forma que você faz as pessoas perceberem essa música é a forma que você tem que usar as ferramentas que você tem agora. Essa postura também da música clássica, que eu sempre critico, você vê essa coisa, você se coloca numa postura quase de nobreza, deixando a pessoa longe, dela se sentir... eu tenho vergonha de entrar aí. Para com isso. Você não aproxima ninguém de uma música que é vital para a alma. Se você quiser vender como produto caro e inacessível. Elitizar, né? Elitizado, gente. Isso é besteira. Para de achar que você é o rei só porque você faz... Né? A forma com que você aproxima as pessoas tem que ser aconchegante. Tem que se falar, não dói, não morde. Vem ver como é bonito. Entendeu? Eu sempre pensei nisso. Eu não gosto dessa postura arrogante para esse tipo de coisa também. Porque essa música mudou minha vida. Ainda muda. Mudou agora no táxi de novo, entendeu? Mudou tudo. É importante. Não é importante porque é difícil, de estrangeiro. Não. A gente tem aqui também, tem Vila Lobos, entendeu? Que tem que ser compreendido, tem que se aproximar das pessoas. Mas, assim... Só comentando uma coisa que eu acho muito doida, né? Esse episódio do Programa Livre é um absurdo tão grande, mas eu acho interessante o jeito que você explica. Porque você fala, não, que eram só meninos, né? De maioria, imagino eu, hétero. É que as bichas já estão acostumadas. Não, mas é que é engraçado, porque hoje eu não sei se rolaria isso, por exemplo, se você fosse num programa de televisão... já fui no programa do Serginho várias outras vezes, gente, né? E ele foi maravilhoso sempre. Não, claro. Não, imagino que ele deve ter sido um dos primeiros que... Mas eu imagino, assim, um programa que, por acaso, na plateia só tivesse meninos héteros, adolescentes... Ia viralizar, meu amor. Exato. Já ótimo. Eu não acho... Mas eu não acho que... Você acha que rolaria isso de novo? Eu acho que não. Acho que dificilmente. Não, acho que não, né? Acho que não. Eu acho que não. Mas também eu vou falar pra você que eu achava que não, né? eu achava que o Bolsonaro não tinha a menor chance. Eu também, exatamente. Entendeu? Tem gente perdida. Não, aí. mas eu acho assim que, lógico, se você tem lugares do Brasil gigantesco, assim, mas se você pensar num programa de televisão, no seu caso foi gravado, mas digamos que fosse ao vivo, em São Paulo, eu acho muito, muito difícil os caras ainda darem essa justificativa do tipo, ainda vieram umas trans antes e aí, pô, tava de saco... Daí, cara! Tá lá, se você vir esse vídeo, eu deixei esse comentário importantíssimo lá, porque teve gente escrevendo achando que eu tava falando que eu tava inventando, porque eu não tenho como provar, né? Foi um depoimento que eu dei para as pessoas entenderem como as coisas têm que mudar e estão mudando, tem que mudar mais. Mas teve uma pessoa que estava lá para falar que viu, entendeu? Agora... eu estava em Viena com meu marido e passaram uns garotos assim e jogaram uma pedra na cabeça do meu marido em frente a uma sinagoga. Então a gente estava esperando um amigo em frente a uma sinagoga e ele levou uma pedrada na cabeça. Agora, não faz muito tempo. Quer dizer, o perigo está aí perto, né? A gente que quer... A gente sempre... Eu vi isso uma coisa verdade. Nós, assim, homossexuais, a gente nunca viu... A gente nunca viveu no momento da história que nos aceitássemos como a gente é. Vamos declarar isso e face the truth, né? Não tem como negar. A gente não sabe o que é andar seguro desde que a gente se conhece. A gente existe aí, né? A gente nunca foi, a gente nunca viveu esse tempo, né? Eu imagino que deva ser difícil para outros tipos de pessoas para os negros, né? Até mesmo, né? Quando a gente vai entender que a melanina não pode ser um problema para ninguém mais, né? Ter mais melanina que o outro. A gente não vive. E nós, homossexuais, não sabemos o que é. Eu faço um projeto na Alemanha que eu vou trazer para o Brasil ano que vem, importantíssimo, que eu canto e a gente mostra um filme, um show, o primeiro filme gay feito na história da civilização ocidental, que mostra o homossexual de uma forma positiva. Foi feito em 1919, chamado Anders als die anderen, que significa diferente dos outros.
que falava sobre um artigo, tinha na lei, desde o final do século XIX, 175, que punia os gays com prisão, castração e outros tipos de penas, que estava na lei alemã e só saiu oficialmente em 1994, da Constituição, das leis. Não era colocado em prática, mas se punia dessa forma. E esse filme mostra, pela primeira vez, o romance entre dois homens, que nunca tinha sido mostrado antes. É um filme mudo, e a gente tem uma orquestra que faz a trilha sonora do filme, e eu canto as músicas da época, na segunda parte do show, inclusive o primeiro hino gay, feito a partir desse filme, em 1919. Foi a época do final da Primeira Guerra, que teve esse respiro, essa possibilidade de mudança na Alemanha, que se chama Weimar Republik, que era a possibilidade de que as coisas mudassem até o Hitler entrar. Aí colocaram a lei em prática novamente, proibiram o filme foram todas as cópias destruídas, e a única que sobrou foi uma cópia que foi mandada para a Ucrânia, em 1926, que sobreviveu e foi restaurada agora na Califórnia, e a gente mostra esse filme. Maravilhoso. Então é uma arqueologia, né? Uma história importante como a arqueologia do cinema e da história da LGBT do mundo, né? Importante para o mundo inteiro. Tem mais de 100 anos. E eu vou mostrar aqui no Brasil ano que vem. A gente vai fazer shows para mostrar isso. Vai ser a primeira vez que esse filme é mostrado na América Latina. Vai ser aqui. Que bom. Mas já tem alguma coisa, algum evento? Já tem quase. Já tá ali já quase. Já tá em negociação. Tá. Bem legal. Vai ser grandioso. Boa, maravilha. Espero que lote, porque é um negócio necessário, né? E aí, só para voltar naquele temático que você estava falando de como a música clássica mudou sua vida, né? Eu acho muito louco, assim, uma vez eu lembro que eu fui estudar as músicas do Chico Buarque, Saltimbancos e tal, e aí eles estavam mostrando, agora não vou lembrar exatamente que música que era. Que mudou a minha vida também. Muda tudo. Porque aí você vê primeiro quão genial tinha que ser o cara que compunha essas músicas clássicas, Mozart, Beethoven, Wagner, todos eles eram tão geniais e tinham um conhecimento tão amplo de música que eles influenciam tudo, assim, de maneiras diferentes, claro, e às vezes até mesmo sem o músico perceber. Mas o Chico Buarque tem uma música que eu acho que é uma das músicas principais do Saltimbancos, eu sempre falo disso, que é uma música que todos os bichos lá cantam juntos e cada um tem uma parte e depois eles cantam juntos para mostrar justamente a união, né? E aí vem de uma música clássica que vai instrumento por instrumento e depois eles se juntam. Eu não vou lembrar qual é a música clássica, obviamente. E aí você fala, cara, acho que o Buarque bebeu aqui, nessa fonte. Você vê que sofisticado era a parada. Referência, né? Referência total, assim. E você fala, será que Chico Buarque ouve música? Ouve pra caramba, manja demais. E ópera do Malandro é Brecht. Que é um compositor inspirado em Brecht. Ou nas tragédias gregas. Sim, um cara, um absurdo, né? E também eu vejo muitas ações sociais com crianças de comunidade, por exemplo, tocando violino, tocando instrumentos que são mais... Paraisópolis. Exatamente, né? E que vão tocar em Sala São Paulo e tudo mais. E isso também eu acho que é um lugar, assim, sabe? Que não só para ouvir pode mudar a sua vida, como tocar ou como cantar. E aí é uma gama gigantesca de possibilidades que as pessoas precisam ser expostas, né? Por exemplo, ser exposta. Não é? Exato, ter acesso, ser Exato. expostas. Ser expostas é maravilhoso, porque é até a ideia de que fatalmente você vai ter na escola ou algum lugar um contato. Ser exposta foi a melhor expressão. E eu acho que ainda tá muito segregado, né? Nesse sentido. Eu sinto, na verdade, agora viajando assim, eu sinto que na escola do Brasil, aí, qualquer, da pública, particular, existe muito... Por exemplo, eu fui ver, assim, alguém tocar violino perto de mim muito depois. Eu fui, fazer um salto em distância uma vez. Muito... Quer dizer... E assim, eu tô falando de salto em distância porque assim, cada um tem uma aptidão, né? E seus caminhos vão ser achados, mas você só acha seu caminho se você trombar com ele, né? Trombar com ele. Então eu acho que é... Exatamente. Não é? Porque vivendo uma vida que eu vivia, né? Uma vida difícil, pobre, assim, eu não quero
achar que isso é isso aqui só, né? E a música, Chico Buarque, Edith Piaf, Billie Holiday, Dalva de Oliveira, me apresentaram o mundo, né? Molière, né? Os autores, os livros, né? Simone de Beauvoir, entendeu? Os livros que eu ia ler, fala assim, me apresentaram um mundo que eu falei assim, não, existe mais que isso, porque acho que tudo acaba quando você não dá a chance de alguém sonhar. Parece óbvio, romântico, etéreo. Não é. A possibilidade de alguém ter contato, ser exposto a algo maior e melhor do que a vida que ela leva, pode mudar tudo. Faz a diferença. Fala assim, isso aqui que querem reservar para mim não é aonde eu quero ficar. Não é mesmo. E eu insisti e consegui. De repente eu estava cantando em lugares que eu via nos catálogos dos LPs que que eu tinha colecionado. Entendeu? Eu estava lá no teatro em Viena cantando naquele teatro. Porque a possibilidade de sonhar, gente, muda tudo. Né? E eu acho interessante isso, porque a gente tem que mudar isso. A gente tem que mudar. E a gente tem isso aqui, vocês têm esse espaço aqui, né? Que a gente pode tentar mudar alguma coisa. A gente tem um quadro aqui no programa que chama Pra Quem Você Tira o Capacete, que é um quadro muito novo, que a gente teve aquele Raul Gil, ele copiou a gente. A questão da viagem no tempo é uma coisa que a gente não explica ainda, mas ele fez isso com o negócio de chapéu lá. Mas antes eu queria pontuar algumas curiosidades também que eu achei aqui, que tem histórias muito boas, que estão só no seu canal, não tem entrevistas. Que eu acho, inclusive, que esse é o primeiro podcast que está te entrevistando, né? Primeiro podcast? Sim, né? Primeiro podcast. Então eu acho que seria muito válido a gente contar essas histórias. Como, por exemplo, a história que você contou no Jô, que você cantou para um ladrão, que inclusive passamos por isso e você não tinha uma nota para me dar, Não, né, mas eu Daniel? quis contar uma piada, não deu tempo. Não tinha muito tempo para piada, mas você cantou pro ladrão para tentar fugir do assalto. Foi. Eu estava na Vila Mariana com uma amiga e de madrugada e vi que a gente ia ser assaltado. E o cara chegou com uma faca assim. E a ideia de cantar não é a ideia de vou encantar. A ideia era, eu vou cantar, porque eu sabia que eu tinha essa coisa da voz de ser alta, aguda e estridente, que eu pensei, as pessoas vão abrir a porta e mandar eu calar a boca, alguma coisa. Então não é tão romântico assim. As pessoas falam, ele parou, ele chorou. Mas eu comecei, olha o que eu faço aqui. Eu comecei, da luz aguda, e ele, é isso? Mano, muito maluco, você quer. Aí ele desistiu. Ele chorou, foi antes dele anunciar o assalto ou foi depois de você começar a cantar? Ele estava chegando já com a faca, assim. Sei. Foi antes um pouquinho antes dele anunciar. Mas a gente é paulista, bem. Eu sou da tribo, né? Eu sou da selva, né? A gente sabe quando vai acontecer, né? E aí eu falei, se eu gritar aqui, as pessoas vão acender as luzes, mas ele acabou, não assim, se achando pitoresca, o que está acontecendo aqui? Desistiu, né? Mudou de ideia, entendeu? Mas nos salvou, né? Vou soltar alguém mais quieto, talvez, né? Ressaltar alguém mais... Mas é porque não quebra. façam isso na rua, gente. Eu não recomendo, entendeu? Que hoje está cada vez pior, né? Assim, então, se faz muitos anos, talvez hoje em dia não adianta querer fazer isso, que não vai dar certo. Mas quebra, deve ser tipo, o cara, mano, que tá acontecendo? Que negócio surreal tá rolando aqui do nada. Porque eu descobri um truque. Quando se alguma coisa dessa acontece com você, até com as mulheres, nunca grite assalto, tarado, alguma coisa. Grite fogo. Fogo, tá pegando fogo. Aí as pessoas saem. Se você fala assalto e não sei o quê, as pessoas se trancam. Elas não querem, elas têm medo de se expor, né? Então, foi a minha ideia. Eu falei, eu vou fazer algo que elas possam vir para fora, acender as luzes, né? Mas aconteceu com a minha amiga Daniela. Essa história eu achei muito boa. Outra história que eu vi também, você contando que trabalhou no Café Fotô, porque hoje em dia tem... só tem uma coisa que lembra o Café Fotô para as pessoas. Café. É bom falar isso, é interessante. E é bem diferente, né, a época que você trabalhou lá. Então, eu era jovem, né? Mas não, tô brincando. Na verdade, era assim. Então, vamos falar sério, porque eu era muito ingênuo, na verdade. Cá entre nós, já era o que é o Café Fotô que as pessoas iam, mas era uma coisa muito exclusiva e eu não entendia aquilo. Eu fazia
teatro, estava com o Cacá Rossé, e eu tinha uns dias que eu conseguia cantar nesse café, que era na rua Manuel Guedes, no Itaim. Era uma casa chiquérrima, assim, e tinha uma amiga que me apresentou pro fotógrafo Luiz Trípoli, grande nome da fotografia brasileira. E ele tinha esse café que era um lugar muito chique, muito exclusivo, e só entrava quem tinha chave, sabe? Uma coisa, você tinha que ser meio sócio daquilo. E ele queria ópera, ele queria jazz, assim, e queria fazer meio Cotton Club, entendeu? Aquela coisa assim. E eu cantava com peruca do século XVIII, com maquiagem, com roupas de nanana. E via que tinha umas meninas lindas lá, entendeu? Aí eu achava... E assim, você cantava às vezes para uma mesa e ganhava bem, entendeu? Era um dinheiro que me salvava 2 meses, assim, por uma noite. Era muito dinheiro. Só que agora eu fui fazer o programa Mulheres com a... Regina Volpato. Aí a Regina me falou, sabe... Quando acabou o programa, ela chegou para mim e falou, você sabia que eu tenho uma experiência com você? Uma vez, falou, o que foi? E ela não me proibiu de falar isso, então eu vou falar, não é uma coisa que ela falou. Ela falou assim... Eu era modelo numa agência e a gente foi convidada para ir num café fotô na época. A gente não sabia o que era. E quando eu entrei nesse café fotô, a gente ficou lá. E de repente você entra e canta. Entra uma pessoa cantando com uma peruca, com uma coisa do século XVIII. E era você. Ela falou, e eu quando vi aquele lugar, eu falei, eu vou embora daqui. Porque isso eu achei que... Eu não estou entendendo o que estava acontecendo. Ela entendeu rapidamente o que estava acontecendo e foi embora. Mas a única coisa que eu lembro era você cantando lá, né? E eu fui embora, não sei o quê, desesperada. Então já era, entendeu? Na verdade. Então eu não reparava que era isso. Porque eu tinha amigas que dançavam, por exemplo, amigas bailarinas clássicas que eram realmente bailarinas clássicas. Elas não eram... prostitutas, eu também não. Eu cantaria no puteiro, gente, não tem problema nenhum com o puteiro. Se te contassem, você estaria lá também. Eu estaria lá, porque gente, alguém tem que entreter esse povo. Já fechou. Se esse pessoal não tá dando conta, pode dar pra mim que eu resolvo, né? Mas eu não sabia. E eu falei assim, até se me convidasse pra cantar nesse novo, eu cantaria em um show lá, não tem problema nenhum, né? Porque é uma profissão que é feita por pessoas que têm essa habilidade, não é a minha. E nem poderia ser. Agora, é maravilhoso, eu tenho no meu currículo com o maior orgulho, eu cantei no Café Fotô, entendeu? E cantei a Marília Pera foi me assistir. No Café Fotô? Então também tinha isso. O Zé Maurício MacLean, que é o criador do prêmio da música brasileira, que na época era o prêmio Sharp, ele estava lá, ele foi me assistir lá várias vezes, e iam essas celebridades assim assistir a gente. O Piazzolla, Astor Piazzolla, o grande compositor argentino, estava lá um dia. E o Zé Maurício MacLean me viu cantar lá e ele falou assim, eu vou dar uma festa pro Tom Jobim na minha casa e gostaria que você cantasse. Eu falei, gente, essas gigs, esses trabalhos, jobs que apareciam assim, job, né? Tipo assim. Aí fui eu cantar na casa do Zé Maurício. Entrei pela cozinha, saí pela cozinha, mas eu fui e cantei pro Tom Jobim. E ele falou assim, Edson, até hoje ele fala, eu fui ver um show que ele apresenta, né, o Por Acaso, é um projeto dele, chama de Por Acaso, com a Cida Moreira cantando. E ele falou assim, foi a primeira vez que eu vi o Tom Jobim chorar. Foi quando você cantou. E eu não lembrava disso, né? Ele me lembrou assim, o Tom Jobim chorou ouvindo você cantar na minha casa. E o Zé até hoje fala assim, você cantou na minha casa, não sei o quê, por causa do Café Fotô. Pô, que doido, ele não vai falar com você? Não, porque eu não era o nome, né? Eu era um menino que cantava lá no Café Fotô. Entendeu? E eu era a atração que ele queria mostrar para as pessoas, né? Sim, e foi muito generoso da parte do Zé Maurício MacLean. Ele falou assim, esse menino as pessoas precisam ouvir. O Zé me deu uma chance maravilhosa, mas minha vida não mudou a partir daí. Sim, claro. Ralei muito depois, mas foi uma honra para mim cantar pro Tom Jobim, né? E depois... Ainda mais fazer ele chorar, né? Porque esse cara ouviu todo mundo, né? E eu nunca tive contato com o Tom Jobim depois disso, né? Mas menino, a gente começa a vasculhar, né? E ver nem lembrava, né? Faz pra sobreviver, né? De Café Fotô a Tom Jobim, o negócio... Plateia. Não, foi maravilhoso. E de certa forma te dá essas referências também, que depois elas vão explodir no palco, na música e tudo mais, né? Quando eu contei em Montreux pela primeira vez, vou te contar essa história que tem a ver com você.
eu fui cantar no Festival de Montreux, pela minha primeira turnê europeia como cantor, né? E Montreux, para mim, tinha aquela imagem da Elis Regina cantando em Montreux com o Hermeto Pascoal, e eu tava morrendo de medo de estar ali, né? Eu sempre achei que era tudo maior que eu. Eu tive que trabalhar muito minha autoestima, coisas assim que eu sempre achava que era maior. E o Ney Matogrosso estava lá também, ele ia fazer show. E eu falei, Ney, eu tô morrendo de medo, Montreux, esse lugar importante. Aí o Ney, tão tranquilo, chegou pra mim. Você já cantou em Osasco? Ney, já contei. Faz de conta que é Osasco. É a mesma coisa, só precisa mudar essa coisa da tua cabeça que é algum lugar que é maior que você. E deu certo. Até hoje, quando eu tô com medo de alguma coisa, eu falei, Osasco. Todo show é Osasco agora. Para de ter medo do lugar, do teatro, da coisa, né? Faz assim, se sinta em casa, Osasco. Eu tenho, né, meus parentes moram em Osasco também, entendeu? Parte da minha família mora em Osasco, o irmão da minha mãe. E é isso, sinta-se à vontade, é só mudar essa coisa, porque o lugar não pode te engolir, o teatro não pode ser maior que você, né? Você que faz o lugar acontecer. Isso a rua me ensinou. A rua tinha essa história de eu crio a minha ribalta. Aqui agora mudou porque eu tô aqui. Quem faz a coisa mudar sou eu. Se eu for pensar o lugar que eu tô ali, eu não vou cantar o que eu quero cantar. Então você tem que ter o poder de mudar essa coisa. Até o contrário, não pense que é maior que você. Não pode te engolir, né? O público não pode sentir isso. Eu gosto muito de uma frase de um comediante chamado Steven Wright, que aí ele foi fazer uma apresentação para... Ele era um comediante de Boston que fazia num restaurante chinês para, sei lá, 80 pessoas. E aí ele foi fazer um festival, assim, porque deu uma estourada rápida, e foi fazer um festival para 5.000 pessoas, né? E aí um repórter perguntou para ele, como que é, né? Tipo, você tava ali para 80 pessoas, agora para 5.000 pessoas. Aí ele respondeu, você sabe nadar? Qual que é a diferença de nadar numa piscina de 2 metros de profundidade ou num mar que tem 150 metros de profundidade? Você tem que nadar. Ondas, animais marinhos. Não, tipo, ele quis dizer, cara, eu nado. Então, tanto faz. É a minha habilidade, é o que me faz sobreviver. Exato. A mesma coisa que me faz sobreviver é que vai me fazer sobreviver lá. Exatamente. Eu sempre penso nisso, porque eu falo, é verdade. Pô. A gente precisa dessas chaves, né, pra mudar. Ainda mais humor, que humor, né, é um poder, e vocês sabem disso, planeta comédia, né? Porque humor, né? Foi planeta comédia já. A ideia de... humor é muito sofisticado, né? Senão, se você mostrar fraqueza, te engole, total. Insegurança, né? Qualquer. E eu tenho a história com humor, porque eu tenho uma história com a Terça Insana também, né? Porque eu sou muito amigo da Grace, da turma toda, da Grace Janoucas, que eu vi a entrevista dela, que maravilhosa. E um dia eu tava, primeiro show da Terça Insana eu estava, né? Porque a minha tribo ainda são os atores, né? Mesmo que eu seja cantor, eu tenho essa história de... eu sempre tô com ator, né? Mais do que com músico. E eu sempre estava lá com a Grace, assistindo todos os shows desde o início. E eu fazia umas imitações, eu brincava assim, né? No bar, depois do show. E eu imitei a Bibi Ferreira para ela, assim... Todo mundo imita Bethânia, não sei o quê, mas Bibi Ferreira é a minha única imitação que eu sei fazer. E eu imitei, a Grace falou, tu vais fazer texto, fazerias na Terça Insana de texto, Grace, tá louco, eu não vou fazer, né? Quando eu estava de óculos, peruca, montado na Terça Insana. Eu estaria no DVD, inclusive, porque não foi por causa de que a minha personagem, a minha Bibi, que eu faço, canta músicas, direitos autorais, essas coisas todas que você sabe. E eu fiz, então, depois de anos de não trabalhar como ator, a Grace me colocou no teatro para fazer, e eu fiz 2 vezes, aí eu fui convidado a segunda vez para fazer a minha Bibi Ferreira, que até hoje eu guardo, assim, para fazer, eu sei que eu vou fazer um quadro de comédia, porque quando tiver o Big Brother, que vai ter ano que vem, eu vou fazer BBB by Bibi. Que assim, a Bibi Ferreira comentando o Big Brother. Maravilhoso. Eu já tô guardando. E a Grace reacendeu isso em mim, esse lado... ator, de comédia, essa história. E eu enfrentei a plateia da Terça Insana, entendeu? Então, para mim, foi um batismo, assim, importantíssimo que a Grace me proporcionou. E o Roberto Camargo, que é um grande ator que faz a Bettina Botox, que estava junto comigo, contracenando. E eu respeito muito a comédia. A minha escola são essas pessoas. A minha escola é a Silvete Montilla, de boate, entendeu? De ir assistir a Silvete Montilla improvisando.
Até hoje eu traduzo piadas em alemão da Silvete Montilla na Alemanha, entendeu? E funciona lá? Funciona. E eu falo pra ela, pego tudo de você. Faço mesmo, porque é genial o que a Silvete Montilla faz. Ela já veio aqui? Não. A gente tem conversado, né, Flávio, pra trazê-la. Ela é punk, Estrelona, né? Não vem estrelando. Silvete é genial. Não, eu tô brincando. Mas nós vamos conseguir trazer ela. Flavinha Assim. atrás. Vamos pro nosso quadro Pra Quem Você Tira o Capacete, quadro exclusivo, que basicamente a gente vai mostrar aqui pessoas com quem você conviveu na sua história, e você pode contar uma história, um episódio que marcou, de repente. Vai lá, Juliana. Coloca lá. Pode ir na ordem. Pode ir na ordem. Tem alguns que a gente já citou, mas eu acho que talvez tenham histórias mais específicas. Você fica livre do que você lembrar da pessoa, que você uma história, alguma coisa. Olha, ela seu bom colar Chanel. Da Chanel. Hebe, maravilhosa. Então, desde o início da minha carreira, a Hebe sempre me recebeu no programa dela. Eu lembro que ela vinha e me beijava a garganta, assim. Sempre maravilhosa. Tira o capacete pra ela. Com certeza. Grande Hebe. E ela, eu até fiz um programa com o filho dela, ele tem um canal, tem um programa, né? E contei que a Hebe, uma vez no programa, como chama? Redonda, da TV Cultura. O Roda Viva. Roda Viva. Nos anos 80, alguém falou assim, Hebe, você não acha que está estimulando as pessoas a serem gays, você sendo tão legal com os gays assim? E ela dá uma lição, entendeu? A Hebe tá com a gente já faz tempo. E é moderníssimo. Moderníssimo. Tipo assim, o discurso dela... Que assim, lógico, ali é outra época e tudo mais, que hoje muitas coisas que ela fala ali é óbvio, porque é hoje, né? Eles porque já falavam passou homossexualismo ainda, né? Mas ela dá um pau nos caras, assim, né? Os caras ficam meio... Eles não pagam seus impostos, eles são iguais a todo mundo, tem que ser respeitado. Gente, naquela época, todo mundo, né? Contra ela, assim, ela defendendo isso numa época que era difícil. E ela já estava indignada, né? Já estava, né? Porque aquela pergunta fez ela... despertou nela uma certa indignação que hoje eu acho que... se alguém faz uma pergunta dessa, eu ficaria indignado, assim. E ali não, ainda não era uma coisa de se indignar, né? Não. Era pra virar piada pra todo mundo. E era uma pergunta meio óbvia, assim, tipo, meio... Você não tá estimulando cara, a serem surreal, né? Surreal. Bizarro. Grande Hebe, tira todos os capacetes pra ela. Vai pra próxima, Juliana. Fausto, sempre muito querido comigo também. Quase me matava com o ar-condicionado lá no programa dele, né? Era um desafio cantar no programa dele. Ainda quero ir no programa dele. Não tem problema, a gente se agasalha e vai, mas... Vai de esquimó. Mas ele é maravilhoso, sempre foi muito querido comigo. E falam que ele é muito generoso, né? Generoso, sempre. Não, tira o capacete pra ele. Mas esses programas você geralmente vai e não é todo apresentador que... tem um tempo ali pra trocar uma ideia com você, imagina. Ele foi querido sempre comigo, E essa coisa do tiozão fazendo piada com as coisas, a gente tem que entender o humor dele também, né? E eu já fui no programa dele quando era o primeiro programa, Flavinha, como chama? Perdidos na Noite. Perdidos na Noite. Eu fui divulgar teatro lá, antes de ser cantor solo, assim, entendeu? E isso, nossa, era maravilhoso. Era um caos. Gente, não, sempre querido. E ele tem referência, ele gosta de ouvir coisa boa, ele gosta de ouvir coisas que saiam do padrão, porque eu sei que eu tava lá porque a Sony Music também tava por trás, eu sei que também isso ajudou, né? Não é fácil chegar lá. Agora, ele identificava a diferença, a qualidade, ele ficava feliz, falava que bom poder variar e mostrar alguma coisa diferente pro público. Sim. Vai lá pro próximo, Juliana. Gente, né? A Cássia é interessante, Cássia Eller, porque eu entendo muito de voz, eu tenho um bom ouvido, não sei o quê. A primeira vez, um dia eu tava no carro, um amigo ligou o rádio no carro, e eu falei, nossa, que é esse cara? Né? Aí quando acabou a música,
Mudaram as estações, nada mudou. Falei, gente, é uma mulher. Então, isso me deu aquele choque que talvez as pessoas sentissem quando me ouviam, entendeu? O contrário. Eu falei, danado, olha, me pegou. Eu nunca imaginei que seria uma mulher. Fiquei encantado, não só pela androginia, mas pela qualidade, né? E ela era muito tímida, né? Eu tive alguns shows, a gente já fez juntos, contatos. Ela não gostava de ensaiar, porque ela se expunha demais. Falava, não ensaio, não preciso ensaiar, não, eu faço. Que ela tinha vergonha de se expor, de expor a alguma coisa que não desse certo, mas só dava certo. Né? A Cássia só dava certo. É uma perda terrível, né? Tira todos os meus... Você falou uma coisa que me despertou uma curiosidade. Que voz brasileira de qualquer época você gosta muito, assim? Posso falar de uma atual? Claro, pode falar quem você quiser. Olha, um dos cantores que mais me encanta no momento é o Ayrton Montarroios. É um cantor pernambucano. Ele até teve no The Voice, alguns The Voice que teve na Globo. Gente, Ayrton Montarroios, ele continua a tradição que de certa forma teria parado na bossa nova, que é essa suavidade, essa musicalidade da bossa nova, e é um bálsamo para os ouvidos. Ayrton Montarroios, vão atrás de descobrir quem é esse cantor, se você ainda não conhece, porque ele é muito jovem e está trazendo essa musicalidade de volta que a gente precisa, da bossa nova, da música suave. Talvez ele esteja chegando aqui agora. Vai receber com muito carinho. O problema é que a nossa equipe é um pouco limitada. Então eu peguei aqui a foto do Ayrton Montarroios, muito jovem, inclusive, ele parece que tem 12 anos de idade. Gordinho, ele é assim não é? mesmo, é. Eu ia mandar agora, vou mandar agora pro Juliano botar na tela, mas aí o Juliano foi atender o interfone e complicou tudo aqui. Mas... E o Ayrton, gente, é necessário que uma pessoa dessa seja ouvida e tenha espaço. Ele tem espaço, ele tem um fã-clube enorme, ele faz shows lotados. Porque essa história também, gente, vocês são prova de... Tem um mundo, tem a inteligência acima da mídia, né? Um público que chega até a gente pela internet, pelas coisas. E o Ayrton tem um público lindo, né? Ele é um cantor que para mim é o que mais me impressionou nesses últimos tempos. Que bom que ainda tem, né? Você viu que eu mandei o Juliano tá saindo mesmo, né? Que eu mandei, fiz todo esse discurso, tá lá, de braço cruzado. Não botou o Ayrton Montarroios, não vamos ter o Ayrton Montarroios na nossa tela hoje, porque o Juliano dorme, pelo amor de Deus. Ayrton, a gente espera, porque o Ayrton é importante Você mandou que no seja meu? visto. Não, põe o próximo. Aí depois no final a gente fecha com o Ayrton Montarroios. Vou esperar que você acorde. Ai, Nani, maravilhosa, gente. Então, com essa coisa da pandemia, né? Eu fiz umas lives, né? Eu pude fugir da live. E adorei, porque a Nani fez uma live comigo. E tão maravilhosa. E eu sempre celebro quando pessoas, né, como a Nani, tão talentosa e que teve um não tão grande, né? Já chegou com um não. É quando você chega assim, né, sendo uma mulher trans, que ela transgride as regras do que reservaram para uma mulher trans no Brasil, né? E vence e abre caminho para todas as outras. Falar, é possível, né? Aquela história do é possível, sonhar é importante. A Nani tá realizando esse sonho, né? Para ela e para muitas que vão vir. Vira um modelo, né? A ser seguido, né? E é talentosa, merece tudo. Ela já esteve aqui? Não. Ainda não. A gente já dividiu camarim com Isso ela. foi a Gabicha que veio aqui, né? Olha, mas não foi por falta de convite, hein? A Nani é mulher trans, mas não foi por falta de convite, eu acho. Né? Não, a gente, chama muito. A Nani a gente chamou várias vezes. E como a Nani fala, a gente é limpinha, né, gente? Não tem problema, né? E a Nani é aquela pessoa, a gente fez vários shows com ela já. É verdade. Que ela tem um poder de encantar, mesmo ela tem uma certeza de tudo que ela tá falando. Então, quando ela vem falar uma coisa, todo mundo abaixa. É impressionante o camarim, assim, abaixa e só pra ouvir o que ela tem a dizer, assim. É muito... É um carisma maior do que a vida. Muito, assim. De palco, muito. Vamos lá, Juliana. Tiramos o capacete. Tira o capacete. Mas não teve nenhum que você não tirou também. Não, mas aqui o planeta não é polêmico, né? A gente põe só coisas do bem. A gente tem que viralizar, tem que fazer fazer um corte. Quem que você não gosta aí? O Juliano pesquisa, lá então, a gente coloca. Ali, né? História rapidinha. Uma vez eu gravei uma Ave Maria de Gounod, uma Ave Maria,
E fiz um arranjo techno atrás, né? E aí foi uma polêmica. Na época, antes do cancelamento virtual, tentaram me cancelar. Como ele pode fazer isso com a Ave Maria? A igreja começou a me amaldiçoar, tudo. Aí ela veio num jornal e falou assim, não sacrifiquem o cordeiro. Ela chegou para me salvar, ela deu ela fez uma entrevista linda, parem com isso, vocês fazendo isso, estão afastando as pessoas da igreja. Ela me salvou. E aí ela gravou comigo. Eu convidei a Rita para gravar no meu disco também. Ela veio, eu não acreditei. Falei, gente, ela aceitou e agora ela vai vir. Isso vai acontecer mesmo. E veio, nós dois fumávamos na época ainda. Cigarro mesmo, assim, no estúdio, fumando cigarro e conversando. Foi maravilhoso. Aí ela gravou comigo. O que vocês gravaram? Então, porque a Rita é uma grande atriz. Ela é uma atriz maravilhosa, comediante, atriz. E eu sabendo disso, eu sempre falei, ela precisa ser mais aproveitada como atriz. Então a gente fez tipo uma novela de rádio, a gente pegou uma música do Menudo, Não Se Reprima, uma boy band. E aí a gente fez uma novela, assim, eu era como dois personagens narrando uma história absurda, como ator, assim, ela fez essa faixa Não Se Reprima comigo, porque ela tem um personagem que ela faz uma senhora, uma velha, assim, uma senhora estranha, reacionária de direita, maravilhosa. E eu falei, faz esse personagem que eu faço amiga dela e a gente faz. Foi como atriz mesmo, assim. Que maravilhoso. Vai pro último, Juliano. Juliano. O Clodovil. Clodovil me trancou no banheiro. Esse já é o nome do corte. Exatamente. Clodovil. Não, e o Clodovil não era fácil, né? Então todo mundo, cuidado com o Clodovil, cuidado com o Clodovil. Gente, ele comigo sempre foi muito legal. Sempre muito... mas aí eu fui fazer um programa dele na TV Manchete, eu acho, né? Numa TV Manchete. E aí ele falou assim, tem um camarim, mas eu te dou a chave do meu banheiro para que você não precise usar o banheiro, não sei de quem. Aí na verdade era uma chave de um banheiro enorme, com vários banheiros que fechavam para ele. E eu entrei no banheiro para fazer o programa, antes do programa, entrei no banheiro e fui lá, aí de repente eu vi uns passos assim no banheiro, gente, alguém entrou aqui, aí os passos indo e a porta fechando. Aí quando eu falei, eu estava dando cara, ele entrou, não sabia que eu estava lá e me fechou, e eu não conseguia, e tinha que gravar o programa ainda, né? E o que eu fiz, a mesma coisa que eu fiz com o ladrão, comecei a dar agudo. Comecei a gritar, e as pessoas falaram, só assim que eles vão ver, porque eu não podia gritar, porque eu ia estragar minha voz, que eu ia cantar ao vivo, né? Eu comecei a dar agudo lá e me acharam, me abriram, mas ele sempre foi legal comigo. Agora, tem essa história também, né? Que a morte redime, né? As pessoas morrem, elas ficam maravilhosas. Ele não era uma pessoa que eu concordo 100% com as ideias dele, o jeito dele pensar, não concordo mesmo, não. Agora, tenho que ser justo de dizer que comigo ele sempre foi muito legal. Agora, não é uma pessoa fácil, não. Sim. Eu não concordo 100% com essas ideias. Gênio muito forte, né? E tem essa coisa, porque é gay, é moderno. Não, ele é um bom exemplo de falar assim, sua orientação sexual não define seu caráter, eu vou dizer, né? Alguns momentos ele mostrou ser uma pessoa muito difícil. Eu e o Humberto, a gente, aos sábados à noite, quando a gente era solteiro, a gente gostava de se reunir e assistir as tretas do Clodovil na TV. É verdade, e né? aí a gente falava, cara, ele tem uma histórica com o Cacá Rossé. Tem uma. Essa tá sempre nos compilados. É muito bom. Sim, tem várias. Tem uma com a Nicole Puzzi uma vez também. É verdade. Comigo nunca teve nada assim. Inclusive tá no YouTube um programa que eu fiz dele, eu cantando. Eu tinha ainda cabelo comprido, encaracolado. E se eu tivesse usado esses produtos, talvez eu não. O Hair Vic. E que é histórico, assim, tá no YouTube, no programa dele, e ele veio e me abraçou, super legal. Mas você tem que abraçar e já fica de olho. Fica esperto, né? Perigosa. Era perigosa. E aí, você quer colocar o Montarroio? Vamos fechar com ele aqui na tela, né? Ayrton Montarroio, gente, esse cantor é genial. Busquem, ele tá sempre fazendo show aqui. Ele mora em São Paulo, ele é de Pernambuco. E eu acho lindo isso, como uma pessoa dessa navega contra a correnteza, fazendo algo completamente diferente do que as pessoas estão esperando, entendeu? Dá uma esperança, sabe? Dá esperança. Fala,
É possível, ainda é possível. Tem coisa rolando, né? Tem coisa boa rolando. Gente, muito obrigado, porque isso aqui também é uma coisa muito boa que tá rolando, que é bom Sim. marcar um território aqui. Nós que agradecemos, puta prazer falar contigo. Nesse planeta. Ficamos muito felizes de você ter vindo aqui, você tem muita história para contar. Que bom aí, eu sei que está vindo um longo período de pandemia, né? Fazia tempo que você não vinha ao Brasil. Passei imune, né? Isso exato. É algo, né? E espero que, você volte aí mais vezes. A gente está sempre de portas abertas para você quando você quiser voltar. A gente fica muito feliz de te receber, porque você é um artista de primeiríssima categoria. E eu tenho que te confessar que nem sempre são os convidados. Nem desse lado da mesa aqui também. Não. Somos de quinta. Sim. Mas a gente se esforça, né? Mais ou menos também, né? Mais ou menos. Depende do dia. Tem dia que eu falo, mas hoje a gente tá tocando foda-se, pelo amor de Deus, né? Mas, eu adorei estar aqui, ó. Instagram oficial, Edson Cordeiro Oficial. Nas minhas redes sociais também, até TikTok também, estamos lá para quem quiser saber por onde eu ando, né, para saber. Spotify, imagino, né? Spotify, tudo lá, YouTube, canal oficial da Edson Cordeiro Oficial também. As redes do... Estaremos em Santa Cruz do Rio Pardo tomando uma no Icaiçara Clube. De que me adianta viver na cidade? Estaremos lá. Você que está acompanhando aí, tem todas as redes sociais do Edson aí embaixo nos links da descrição, né? Para você acompanhar mais de perto o trabalho do Edson. Então, você também fique esperto aí com a nossa nova parceira, a Hervik, aí, que está lançando esses produtos maravilhosos aí, a Hervik. Tem o shampoo, tem o tônico, tem a ampola para você que está sofrendo de calvície ou com perda de cabelo aí, para você poder utilizar. Também tem o link na descrição, QR Code na tela e o cupom Planeta30 para você aí, que tem 30% de desconto, tá bom? Então, fica ligeiro aí, acompanha o Instagram deles também, que tem vários produtos. Aproveita e segue a gente, deixa o like. Muito obrigado, valeu e até a próxima. Tchau!